Muito bem, vamos prosseguir, não é verdade? Cada dia que a gente prega um pouquinho, a gente fica mais feliz porque nós estamos ajudando na preparação da volta do Senhor Jesus. Aqui de Apocalipse, no capítulo 16, está falando aqui as 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Aqui você tem que entender aqui que Apocalipse 16 está falando que existem 7 anjos diante de Deus e cada anjo tem uma taça. E nessa taça contém a ira de Deus. A ira de Deus para quem? Para os ímpios perdidos da terra. Por quê? Eles terão que beber esse cálice. Por quê? Porque eles negligenciaram a verdade de Deus e não aceitaram a verdade. Eles pisaram na verdade e escolheram a mentira na terra. Escolheram o engano. Então aqui está mostrando que os ímpios irão se perder dessa forma. Então os 7 anjos irão derramar sobre a terra as 7 últimas taças da ira de Deus. Isso é momentozinho antes da volta de Jesus. As coisas estarão aqui na terra insuportáveis. Aqui na terra estarão insuportáveis. Então aí será derramado essas 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios, aqueles que têm a marca da besta. E eu já disse que a besta é o sistema. Apocalipse 13:1. Uma besta que sai do mar. Com 7 cabeças e 10 chifres. Ali é o sistema, chamado besta. É um reino que se levantou do meio dos povos, porque mar é água, água são povos, multidões e línguas. Apocalipse 17:15. Tá? A profecia está mostrando tudo aí. Aí o que acontece? Uma besta que sai do mar, um reino que se levanta do meio dos povos e domina na terra. O 4º reino na terra. Lá de Daniel capítulo 7, verso 7 e verso 23. Tá certo, meu amado? Então aqui, sobre esses que foram dominados, que não tiraram a marca da besta, é derramado 7 taças sobre eles. E a última praga dessas 7 taças são pedras de 1 talento, pesando 34 quilos, chuva de pedras, chuva de saraiva. Não é nada fácil. Agora, aqui vem o capítulo 17, a condenação desse mesmo corpo chamado Babilônia, e depois aqui no capítulo 19 vem aqui a exaltação, mostrando o contexto completo da volta de Jesus, aonde aqui no capítulo 19 de Apocalipse está mostrando aqui 2 corpos espirituais que foram formados na terra. Um é o corpo de Jesus Cristo. Apocalipse 12:1. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela estava grávida. Então, ali é a simbologia da igreja verdadeira, da esposa do Cordeiro, certo? Do remanescente na terra, das testemunhas de Jesus, certo? Aí o que acontece? Do outro lado, Apocalipse 17, de 1 a 5, está mostrando aqui também uma mulher montada numa besta. E essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, uma mulher, uma igreja, mostrando também outra igreja. Essa outra igreja trabalhou na terra e formou um grande corpo espiritual. É um corpo espiritual, um ajuntamento de pessoas crendo da mesma maneira, no mesmo batismo, no mesmo ensinamento. Se isso estivesse de acordo com as escrituras, como Jesus ensinou, tudo bem. Estaríamos todos nesse corpo, mas não existe. A Bíblia diz que tem 2 corpos espirituais. Um corpo é a noiva do Cordeiro. Ela tem que ser limpa, tem que ser pura de qualquer idolatria, de todo mal que existe. Tem que ser irrepreensível. São os remanescentes, certo? Os seguidores de Jesus Cristo, desde o começo. Aí a gente começa a perceber que os seguidores de Jesus na terra foram eliminados. Foram eliminados, não aceitaram, não quiseram ele, não aceitaram Jesus, os seus seguidores, todos foram martirizados, certo? E hoje existem seguidores de Jesus que são perseguidos. Você declarou que quer seguir as escrituras, o que diz a Bíblia e seguir Jesus, você vai ser perseguido, rejeitado, odiado, mal visto, mal falado. Você tem que falar como diz todo mundo, aí está tudo bem. Mas não é isso que diz a Bíblia, porque a Bíblia está mostrando ao contrário. Apocalipse 19, aqui o verso 7 e o verso 8. Olha o que diz aqui, ó. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Tá vendo? Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Por que vai dizer que a sua noiva já se aprontou? Porque os remanescentes, as testemunhas de Jesus, estavam preparados.
Durante o tempo que viveu na terra, eles não estavam correndo atrás das coisas do mundo, não. Eles estavam orando, eles estavam se santificando, eles estavam estudando as escrituras às madrugadas, eles estavam comparando o que diz a Bíblia com o contexto do mundo atual que estamos vivendo, as doenças pestilentes, as doenças de pestes, as doenças de virulentas, os acontecimentos na terra, guerra, fome, catástrofe, corrupção, conflitos, não é? Falta de amor, esse contexto todo, os seguidores de Jesus estavam comparando com a Bíblia. Enquanto os outros estavam se divertindo em festas mundanas, estavam curtindo a vida. Os ímpios estavam fazendo isso, aproveitando o que o mundo estava oferecendo, meu amado. Então, você tem que ver isso. Por isso que vai dizer aqui, ó. Chegou a hora do casamento do cordeiro com a sua noiva, porque a sua noiva já se aprontou. Que noiva? Apocalipse 12:1. A noiva do cordeiro. A mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, mostrando lá a simbologia bíblica, profética, dizendo ali a esposa do cordeiro. Só que essa noiva do cordeiro, ela tem a característica que a Bíblia diz aqui de Apocalipse 12, verso 14. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, o testemunho de Jesus. Então, ela segue o que Jesus ensinou e o que os seus apóstolos ensinaram. Por enquanto, se você verificar que o que você está seguindo, Jesus não ensinou e os seus apóstolos também não, você tem que abrir o seu olho, meu amado. Porque senão você não será a noiva dele. Tá certo? Então aqui diz, ó. Apocalipse 19, verso 8, diz aqui, ó. Chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Diz aqui, ó. Para vestir-se lhe foi dado linho fino, brilhante e puro. Para vestir. É dado hoje. Enquanto você investiga a Bíblia e se limpa, você está se vestindo de linho fino, brilhante e puro. Ou seja, as vestes que Jesus está te dando pelos ensinos da sua palavra. Diz aqui, ó. E que o linho fino são os atos justos dos santos. Por quê? Porque você, como testemunho de Jesus, você vai viver de maneira diferente. Você não vai se fazer bonzinho para dizer que é cristão, não. Você, de fato, é cristão. Vem as provas, vem o fogo, vem a morte, mas você continua firme em Jesus Cristo. Por quê? Porque você é uma testemunha dele. Então você é a noiva dele que se limpou. E agora, quando ele apareceu, você estava pronto. Agora você vai participar das bodas com ele e subir com ele. E quando vier, depois do milênio, vem dentro da cidade santa sendo a esposa do cordeiro. Tá certo, meu amado? Lá em Apocalipse, no capítulo 21. Certo? Está mostrando isso aí. Agora, daqui de Apocalipse 19, eu quero que você venha comigo aqui, porque aqui tem trechos importantes para esclarecer aquilo lá de Apocalipse 1, verso 7. Onde diz assim que virá com as nuvens dos céus e todo olho verá. Então, se a Bíblia diz que só há duas ressurreições, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é 1000 anos depois, então quem fizer parte da primeira, que é no momento da volta de Jesus, estará salvo. Todos nós devemos fazer parte desta. Mas a Bíblia diz que quem fizer parte da segunda, que é 1000 anos após, estará perdido. Nós não temos que fazer parte dela. Mas os ímpios farão parte dela. E agora que diz aqui, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e esses que o transpassaram já morreram? Já morreram. Eles morreram salvos ou morreram perdidos? O que você acha? Porque eu fui examinar aquele soldado que, mandado pelos sacerdotes, quebraram as pernas daqueles que haviam sido crucificados com Jesus, os dois ladrões, para que eles morressem mais rápido, porque os judeus não aceitavam que ficasse por outro dia. E não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto.
Mas o soldado romano chegou próximo dele e com aquela lança enfiou nele, que derramou sangue misturado com água. Aí eu fui investigar isso, porque se o soldado romano estava apenas cumprindo o seu trabalho como soldado, e ele não estava arrogante, ele não era ímpio, ele de fato estava crendo em Jesus, o procedimento dele deveria ter sido outro. Porque uma pessoa, para comprovar se uma pessoa de fato está morta, não precisa enfiar uma lança a ponto de furar o pericárdio do coração, aquela bolsa que fica em volta do coração, ali. Então, enfiou a lança que perfurou o pericárdio ali e que derramou sangue com água. Você vê que foi um furo profundo. Uma pessoa, para verificar se o outro está morto, é obrigado a enfiar uma lança a esse ponto até furar o coração? Não é. Por esse motivo, eu imagino que esse soldado não estava cumprindo só com a sua missão de verificação se ele estava morto, mas ele foi um soldado perverso. Ele foi um soldado incrédulo, então não foi. Ele chegou lá e verificou se Jesus estava morto, enfiando uma lança para furar o coração de Jesus e derramar sangue misturado com água. Então isso me parece uma coisa muito, muito ruim. Muito ruim para um ser humano. Então, por esse motivo, esse soldado, ele não pode ser considerado um soldado temente a Deus, um soldado arrependido, e que ele vai ressuscitar. Não, ele ficou junto com os ímpios de todas as épocas. E está sepultado. Então, ele vai ver Jesus voltar. Na hora que Jesus vem, não vai, porque ele não vai ressuscitar. Naquela primeira ressurreição. Ele ficou para a segunda, que é depois, já está consumado. E os que estão vivos também, né? Que são ímpios, que são incrédulos, se juntarão com ele ao morrer, e se estiver vivo quando Jesus aparecer, morrerão e se juntarão com ele, para ressuscitar 1000 anos após, a ressurreição dos perdidos. Então aqui diz aqui, ó, Apocalipse 19, diz aqui, ó, Apocalipse 19 diz aqui, ó, no verso 17, vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz. Todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais, poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os livres e escravos, pequenos e grandes. Detalhe, se você quer ver essa classe de gente, vai lá em Apocalipse 13, verso 16 e 17. Lá fala que aqueles que receberam a marca da besta são os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e escravos. Olha lá, Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17. Porque tem a marca da besta. O que diz aqui, ó? Apocalipse 19, 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Então a besta é o sistema. O sistema domina hoje. O povo está preso dentro do sistema, enganado pelo sistema. Então é o sistema e todo esse povo, né, que ficaram presos lá no enganos. E aqui diz, ó, estavam reunidos para ficarem contra Jesus Cristo e o seu exército. Então, se estão contra hoje, estarão contra lá no final, quando Jesus aparecer. Porque se Jesus aparecer hoje na terra, nas nuvens, estão contra ele, vai estar contra ele. Vai estar contra ele também. Por quê? Porque aqui você percebe que não vai adiantar mais argumento. Não vai argumentar, não vai adiantar, mas já está tudo já definido. Então, por isso que você tem que tomar tempo para que você se prepare corretamente. Diz aqui, ó. O anjo convidando para comer carne de reis, generais, poderosos, carne de cavalos e cavaleiros. Porque na volta de Jesus vai morrer todos, não vão ficar ninguém que não esteja preparado. Devidamente, com o selo de Deus, batizado em nome daquele que Deus enviou, renunciou o mundo e o seu pecado e as práticas mundanas e viveu, de fato, como 2 Coríntios 5,17, como nova criação de Deus, tudo se fez novo.
Então diz aqui, ó, foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados e viveu com ele em novidade de vida, como diz Efésios capítulo 2, verso 6, e Colossenses 2, verso 6 também. Então aqui diz, eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aqueles que estão montados no cavalo e contra o seu exército. Isso vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus. Lá quando passasse os 1000 anos e ressuscitar esse povo que está contra Jesus hoje, vão morrer perdido na volta de Jesus e vai ressuscitar 1000 anos depois. Não participarão da primeira ressurreição. Nestes aí estarão incluídos esses que furaram o corpo de Jesus. Eles não verão Jesus vindo nas nuvens dos céus, não, meu amigo. Eles não vão ressuscitar uma mini ressurreição para ver Jesus ressuscitar, vindo nas nuvens e depois morrer. Negativo. Isso aí é torcimento da palavra que me foi ensinada há muito tempo, certo? E por mais de 20 anos eu acreditei que seria assim. E quando você recebe uma coisa, todos dizendo que é verdade, você vai passar aquilo como verdade. Só que quando você quer estudar a Bíblia, você não pode sair do contexto que lhe colocaram, porque ninguém aceita. Então você fica naquele contexto, ensinando daquele jeito, está errado. Porque quem foi contra Jesus, quem foi incrédulo e morreu, está perdido, aguardando lá, ó, na sepultura, não no sono da bem-aventurança, não. É na expectativa de terror que sobrevirão sobre eles quando ressuscitarem. Por quê? Porque não estão na sepultura aguardando a bem-aventurança da volta de Jesus para serem ressuscitados. Estarão lá para ressuscitarem, mas perdidos lá no final do milênio. É isso que diz a Bíblia. Vamos para o próximo áudio em nome de Jesus.